Olá, muito bom dia. São 8 horas 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho. Hoje estamos começando o programa um pouquinho mais tarde. Eu peço desculpas a vocês, mas vamos continuar aqui firme fazendo jornalismo de primeira qualidade. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube e também através do aplicativo da TV Mar. Seja bem-vindo mais uma vez. Quero lembrar a vocês que hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto, mas feito com muito carinho. Olha só, eu já tenho, acho que o Videlan Araújo, 8 horas 35 minutos, numa sexta-feira que tem cara de segunda. Tudo não acontece na segunda-feira, não é assim? Dessa vez foi hoje, sexta-feira. Protesto e chuva que parece que nunca vai acabar, não é, Videlan? Muito bom dia para você, meu querido amigo, e as suas primeiras informações. Hoje é sexta ou é segunda, Videlan? Bom dia. Parece uma segunda-feira, mas é sexta, Mauro. Graças a Deus, né? Como diz aquele nosso amigo, hashtag hoje é sexta-feira, graças a Deus. Mas para um repórter que tem aquele faro da notícia, a sexta-feira não poderia ser melhor. No final das contas, aqui na nossa capital, com direito a muita chuva. Olha, tem vários registros de desabamento, situações realmente de transtorno para a população alagoana nas últimas horas, em que você daqui a pouco vai repercutir aí no TV Mar News, e com direito a protesto, paralisação, desde as primeiras horas de hoje, em trechos, eu digo que trechos essenciais para o maceioense, como a Avenida Fernandes Lima, do Val de Góes Monteiro, na parte baixa também na entrada de Maceió, com sentido ao litoral sul, também próximo a Braskem, teve protesto, e nós vamos trazer esses assuntos ainda no TV Mar News, como você sempre coloca aí, atualizando o nosso telespectador. Depois desse retorno de São Paulo, meu amigo Mauro Vedequim. Mas eu vou aqui de cara já abrir o programa de hoje, diante do espaço mais curto do TV Mar News desta sexta-feira, com um assunto também que é de extrema importância para aqueles que querem adotar animais. O evento que vai ser realizado no Campus 4 do Centro Universitário SESMAC, amanhã. Para quem não sabe, o Centro Universitário SESMAC tem em seu Campus 4 o Colégio Guido, que é ali vizinho à Coirmã TV Pajuçara. Amanhã tem um evento importante, vai ter a possibilidade de que pessoas possam adotar os animais, um evento denominado como Adote-me. E nós vamos conversar a respeito desse evento com a Cássia Tenório, que explica para a gente aqui no TV Mar News, logo de cara na abertura do programa, o que é preciso para poder adotar os animais nesse evento amanhã. Bom dia. Bom dia. É necessário ser maior de 18 anos, levar RG e CPF e comprovante de residência. E nesse caso, quantos animais estarão disponíveis, pelo que você já tem catalogado até o presente momento? No momento, o Grupo Patamada tem 150 animais para adoção. Lógico que o SESMAC não comporta todos esses animais, mas vamos levar o maior número possível. Agora, Cássia, explica pra gente como surgiu a ideia de fazer um evento colocando a nomenclatura Adote-me para a população de uma maneira geral. O Adote-me é uma atividade dos estudantes de pós-graduação do Centro Universitário SESMAC que tem como foco a ação social. Como a questão da adoção animal tem sido muito relevante, questão de abandono, de falta de respeito com a questão animal, a gente resolveu falar sobre isso. Agora, me fala uma coisa a respeito dessa questão. Eu, por exemplo, vou para lá e de repente eu simpatizo com um cachorrinho que tem por lá. Qual vai ser minha obrigação daqui para frente? O que é que eu preciso preencher para poder ter também a condição de ser hoje eu diria que um responsável pelo animal? Vamos estar informando sobre os direitos dos animais e a sua responsabilidade enquanto portador desse animal. Lembrando que adotar é um ato de amor, o animal não é um objeto e você precisa ter a questão da conscientização sobre ter um animal. São cães e gatos, é isso? Serão cães e gatos que estarão disponíveis à adoção. Lembrando que não será só a adoção, mas você também pode fazer o apadrinhamento. Se não tem como ter um animal em casa, você pode fazer o apadrinhamento desse bichinho. O apadrinhamento, qual é a função, então, de um padrinho numa circunstância dessa? Você vai arcar com os custos desse animal no Grupo Patamada. Existem animais hoje em condições, e eu sei que todos precisam de uma atenção, mas alguma situação de saúde que precisa também de um acompanhamento maior de um dono? A gente tem animais machucados que são resgatados, abandonados na rua, com patinhas quebradas, questão de saúde e vulnerabilidade em relação a isso.
Agora, nesse caso, o valor também, existe algum valor para um padrinho, um valor específico, já que você pudesse colocar como necessidade para os nossos telespectadores? Não existe um valor específico. Esses valores serão ditos amanhã pelo Grupo Patamada, de acordo com a sua disponibilidade em ajudar. Lembrando que é sempre bom ajudar com menor valor, com um valor mais isório. O importante é colaborar com essa causa que é tão relevante. Cássio, explica pra gente os valores, as datas de que o evento Adote-me estará à disposição da sociedade amanhã no Campus 4 do Centro Universitário SESMAC, o antigo Colégio Guido. O evento começa às 10 horas da manhã com a Feira de Adoções, que será até às 4 horas da manhã, até às 4 horas da tarde, desculpa. Às 2h30 a gente tem um ciclo de palestra. Lembrando que para participar da palestra é necessário doar 1 quilo de alimento ou um produto de higiene PET. Quem serão os palestrantes nesse evento? Será o pessoal da OAB, que fala lá sobre os direitos dos animais, questão de posse consciente. Será o pessoal do Grupo Patamada e do NEAFA. Lembrando que também teremos agendamento de castrações. Muito bem. Essa é a condição, Cássia, parabéns pelo trabalho. Os estudantes, e o Mauro, a turma F do curso de pós-graduação em Assessoria de Comunicação e Marketing do Centro Universitário SESMAC, Campus 4, Colégio Guido, a partir das 10 da manhã, o evento que está sendo denominado aí como o evento Adote-me, mais de 150 animais, entre cães e gatos, para a sociedade entrar naquela linha, né? Você vai, inclusive, fazer o seu papel social numa condição como essa. Você vai decidir se vai ser um animal adotado ou se você vai ficar apenas como um padrinho, bancando as despesas desse animal. Uma bela iniciativa nesses tempos em que nós precisamos manter aquela linha de conscientização na sociedade. E esse evento que vai ficar amanhã, das 10 da manhã até as 16 horas, no Campus 4 do Centro Universitário SESMAC, que vai reunir muitas palestras, ciclos de conversas e a participação de muitas instituições que defendem os direitos dos animais. Eu volto com você nos estúdios, Mauro Vedequinho. Um grande abraço para você, ótima sexta-feira com cara de segunda. Bom programa aí na sequência. Muito obrigado, Videlan. O Videlan Araújo, que volta já já apresentando Segurança em Foco. Muito legal, muito obrigado ao querido Videlan Araújo e parabéns aí a todos que fazem a Pata Amada. 8h42. Olha só que bacana, gente. A terceira edição do Seminário Luso-Brasileiro de Educação Infantil acontece entre os dias 3 e 5 de julho na Universidade Federal de Alagoas. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o professor Clériston Isidro dos Anjos. Professor, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Lhe peço desculpas também aí pelo atraso do início do programa, mas ao vivo é assim mesmo, mas de qualquer forma poderemos conversar aqui sobre um tema tão interessante. Primeiro, queria, professor, que o senhor apresentasse para os nossos telespectadores o que é exatamente esse Seminário Luso-Brasileiro de Educação Infantil. Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado. Agradeço ao convite para poder falar sobre o seminário. O Seminário Luso-Brasileiro de Educação Infantil, ele já acontece há 3 anos, não é? A primeira edição, ele na verdade nasce aqui em Maceió. A primeira edição foi junto com a Bienal Internacional do Livro de Alagoas e com a Semana de Pedagogia da UFAL. O ano passado o evento aconteceu em Portugal e esse ano volta novamente para Maceió, né? É um evento que foi pensado principalmente para discutir, para debater e para refletir sobre a importância da educação infantil e a participação das crianças nas atividades que lhe dizem respeito, não é? Então, a gente tem pensado nessa questão da necessidade de empoderar as crianças, das crianças participarem ativamente das atividades de um modo geral, tanto no contexto das instituições de educação infantil, mas também na questão da pesquisa, né? Ele agrega brasileiros e portugueses de várias regiões. Então, a gente tem, por exemplo, uma comissão científica com mais de 100 nomes, tanto do Brasil como de Portugal, de várias universidades, né? E ele também tem uma característica que é a questão de tentar articular os campos acadêmico e profissional. Então, a gente tem uma programação que é voltada para a formação dos professores de educação infantil, temos uma programação voltada para pesquisadores da área de educação infantil e temos também um espaço para as crianças, não é? Então, a gente tem entendido que a gente não pode
não é possível discutir educação infantil sem envolver aqueles que fazem educação infantil, que são os professores de educação infantil, e as crianças, não é? Que é o nosso foco principal de trabalho. Esse ano, o Seminário Luso Brasileiro tem como tema Políticas, Direitos e Pedagogias das Infâncias, né? Então, a gente também quer refletir um pouco sobre o lugar, por exemplo, das crianças nessas políticas educacionais, não é? A gente tem entendido que as crianças são capazes de falar sobre aquilo que as atividades, o que elas gostam e quais são os interesses e as necessidades de desenvolvimento delas, né? Eu costumo até contar um caso que é muito interessante, né? Uma vez uma aluna levou a filha na minha sala, lá na UFAL, e ela disse que a menina não estava querendo ir para a instituição de educação infantil que ela estava. E aí eu perguntei para a criança assim, mas por que você não quer ir? Aí ela disse assim, na minha escola não tem um escorregador. Olha não só. É? Então, eu dou esse exemplo porque isso nos mostra como as crianças veem as instituições também de educação infantil e por que é importante essa escuta da criança, né? Então, o foco é justamente discutir isso dentro do seminário. Professor, durante muito tempo houve uma espécie de esquecimento da voz das crianças, até mesmo no dia a dia do corpo docente, das pessoas. Ah, não, mas ainda é a educação infantil, vamos deixar para olhar com mais carinho, vamos dizer assim, para os mais velhos. Houve isso? Agora que começa um movimento nesse sentido, de dar voz e também priorizar o ensino dessas crianças? Já tem um tempo que a gente tem procurado discutir essas questões, né? A educação infantil no Brasil, enquanto campo, né, enquanto área, ela é relativamente nova, porque somente a partir de 1996, com a LDB, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, né? Então, antes, de fato, as instituições para crianças pequenas no Brasil eram ligadas à Secretaria da Família e Bem-Estar Social, Secretaria de Assistência Social, né? Então, a partir de 1996, a gente também começa a discutir a educação infantil enquanto campo, né? Enquanto área da educação. E aí começa a se pensar qual é o trabalho que essas instituições têm. Então, a gente tem entendido hoje que a educação infantil ela precisa ter alguns elementos, alguns princípios de trabalho que são fundamentais. Um deles é a questão da brincadeira e das interações, não é, que está previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, por exemplo, que é um documento nacional. Nas orientações curriculares para a educação infantil também do município de Maceió, que foram atualizadas em 2015. Então, tem uma série de documentos que colocam esses princípios, né, da brincadeira e das interações, e o outro também da indissociabilidade entre cuidar e educar. Então, hoje a gente entende que essa educação infantil precisa ter como eixos, como dimensões de trabalho, essas questões, né? E aí também, a partir de outros estudos que vêm sendo também incorporados às nossas pesquisas, como, por exemplo, a sociologia da infância, a antropologia da criança. Então, outras áreas têm nos ajudado a pensar a criança como ator social, né? Então, essa ideia da criança como foco, como protagonista, tem sido, de fato, uma dimensão importante para a gente entender a criança e também partir do princípio de que a gente não sabe tudo sobre as crianças, né? Então, a gente muitas vezes parte do princípio de que nós, adultos, sempre sabemos o que é melhor para as crianças, não é? E aí a gente deixa, muitas vezes, de ouvir a criança como sujeito que tem algo para dizer, né? A gente costuma dizer que nós, adultos, não sabemos mais coisas que as crianças. Nós sabemos coisas diferentes, né, das crianças. Então, essa ideia é fundamental para dar voz e vez às crianças pequenas dentro dessa perspectiva. Professor, para a gente encerrar, quem é que pode participar e se ainda dá tempo de participar do seminário, né? Porque já começa na próxima segunda-feira. Isso, na verdade, nós encerramos as inscrições porque nós tivemos mais de 800 inscritos. Puxa vida, parabéns, então, é sucesso. A gente está com dificuldade, inclusive, de espaços e tudo mais, porque
o seminário cresceu muito da primeira até agora, né, a terceira edição. Então, mas o seminário é voltado para professores de educação infantil, não é, da rede pública e privada, é voltado também para pesquisadores da área de educação infantil e para estudantes de graduação e de pós-graduação, né, tanto da própria pedagogia, mas de áreas afins, né, da psicologia, das ciências sociais, né, pessoas interessadas nas discussões sobre estudos da criança, da infância e da educação infantil. Então, começa agora no dia 3, segunda-feira. A gente começa com uma reunião de pesquisadores, que vem representantes de grupos de pesquisa de vários lugares do Brasil. E à noite nós temos a conferência de abertura, que é uma conferência dialogada, e a de encerramento também é uma conferência dialogada. Então, tem sempre um especialista da área brasileiro e outro português discutindo educação infantil. A gente também vai ter um espaço voltado para crianças o tempo todo funcionando. A gente fez uma parceria com uma instituição chamada Vila Materna, que está nos ajudando a organizar esse espaço. E também fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Maceió, né, que também fez a inscrição de uma boa parte de seus profissionais, 242 profissionais da rede municipal de Maceió, que é também uma forma de investir na formação, na qualificação da rede municipal também, né? E aí temos as instituições organizadoras, né, que são as instituições que estão nos apoiando, a Universidade Federal de Alagoas, não é? E a Universidade do Minho, que são as instituições promotoras. Mas tem outras instituições parceiras também. Muito bem. Professor, queria agradecer demais a sua presença. Obrigado. Lhe desejar sucesso aí com mais este seminário e realmente é uma iniciativa que a gente tem que aplaudir. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, gente, um breve intervalo e eu volto já já com outras notícias. Professor. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Muito bem, 8 horas e 54 minutos e o repórter Fernando Palmeira vai nos mostrar agora como anda o pagamento do IPVA. Tem muita informação importante na reportagem dele, Fernando Palmeira. Acompanhe. Atenção, senhores proprietários de veículos automotores. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, está chamando a atenção de todos, lembrando que nesta sexta-feira encerra-se o prazo para o pagamento do IPVA e também da amarelinha. Eu estou aqui ao lado do gestor do IPVA, que é o Eugênio Barros. Ele nos traz maiores esclarecimentos e esse lembrete importante para que não se incorra em multa, em juros, etc. Né, Eugênio? Exatamente. É sexta-feira agora, dia 30. É a última etapa do calendário, que concentram as placas com finais 9 e 0. Como você falou, o licenciamento ele compreende também o pagamento da amarelinha, que nela estão contidos as taxas do Detran, o DPVAT, eventuais multas de trânsito. Então, somente com o pagamento dessas duas obrigações é que o veículo está definitivamente licenciado. Com relação especificamente ao IPVA, existe a opção de cota única ou em até 6 parcelas. A cota única que sofreu, a regra foi mudada desde 2016, o desconto tem sido no início do calendário. Este ano foi em 24 de fevereiro e quem não pagou cota única naquela data só tem a opção de pagar sem desconto ou parcelando em até 6 vezes com o valor mínimo da parcela R$100. O valor mínimo de uma prestação que se pode dividir até em 6 vezes, né? O IPVA em si. O valor mínimo da parcela do IPVA são R$100. Acima disso, abaixo disso, não se torna parcela, paga-se integral. Agora, tem veículos que pela idade ele está isento, o proprietário não tem essa obrigação? Nesse quesito, houve também uma mudança, que antes o veículo ficava isento no 16º ano, ou seja, 15 anos contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, que era sempre no aniversário dele do 16º ano, não era no ano em que ele completava 15. Como a contagem de tempo era a partir do exercício seguinte, ele sempre ficava isento no ano em que completava 16 anos. A regra mudou. Hoje, estão isentos por tempo de fabricação todos os veículos fabricados até o ano 2000. Daí para frente, quem tem veículo fabricado de 2001 em diante deverá pagar o IPVA anualmente, exceto se houver se houver modificação na regra. Um ano a mais foi para 17 anos no caso? Não foi 17. Ele fixou uma data, um ano de fabricação. Ou seja, todos os veículos fabricados até o ano 2000 estarão isentos para sempre. Daí para frente, 2001 em diante, não tem mais isenção nas regras atuais. Temos alguma exceção para colecionadores de carros importados? Não, nesse limitador de fabricado até o ano 2000 entram todos. Normalmente, os colecionadores de carros antigos entendem que são fabricados anterior a 2000, eles já são isentos, não por ser colecionador, são isentos porque o ano de fabricação foi até o ano 2000. Bom, chamando a atenção para aqueles que vão pagar IPVA, a última cota está aí, até sexta-feira, dia 30. Aqueles que não pagarem na sexta-feira, o que é que pode acontecer? Bom, não pagando no prazo, aí vem os acréscimos legais, multas, juros e etc. O boleto que não for pago até o vencimento terá que ser emitido um novo boleto através da web Cefaz ou ser obtido através das centrais de atendimento. Bom, além de todo esse complicador de multa e juros, sabe o que é que pode acontecer se você não estiver com os documentos do seu carro em dia? Aquelas blitz que sempre acontece, pode simplesmente rebocar o seu carro para o depósito do Detran Alagoas e aí se complica muito mais, porque você vai pagar em média uns R$200 só de taxa
da prancha que vai levar o seu carro. Então, essa prestação de serviço que estamos prestando aqui através da TV Mar, para você não perder de vista o pagamento do seu IPVA. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Maratão de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, estou vendo aí o nosso querido Fernando Palmeira. Um beijo para o Fernando Palmeira, fazendo um trabalho muito importante, prestação de serviço na telinha da TV Mar. Daqui a pouco a gente vai fazer um balanço completo da chuva que cai sobre Alagoas. Olha, tem alerta para todo o estado. Atenção aí. 8 horas e 59 minutos, mas vamos abrir espaço aqui para, infelizmente, a página policial. A gente tem um vídeo sobre o assassinato da adolescente Júlia Chuvin, de 17 anos, que foi morta a facadas pelo irmão mais novo. Tudo isso aconteceu na cidade universitária aqui em Maceió. Veja o vídeo. A OAB, através da Comissão da Criança e Adolescente, está aqui para acompanhar. Passamos ontem o dia todo conversando com os familiares, o pai, a mãe, a família, para poder entender um pouco esse acontecimento que foi trágico para a família e que abalou a sociedade. Não se é de comum ver um episódio desse, que foi acontecido. É um adolescente de 14 anos, a vítima foi a sua irmã e, ao que tudo indica, é um problema psiquiátrico, é um problema de saúde mental, em que esse adolescente vai precisar do apoio da família, e já está tendo de apoio de toda a família, e ele vai precisar, sobretudo, do apoio de profissionais, de uma equipe multidisciplinar, acompanhada de psicólogos, psiquiatras, assistente social, a família, para poder entender. As primeiras informações que nós temos é de que um menino de excelente comportamento, criado com a mãe, o pai separou, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, mas a família evangélica, 2 a 3 vezes por semana, frequentava a igreja, tanto a irmã quanto ele, menino de excelente comportamento. Há relatos de surtos anteriores? Nenhum surto. Agora, existe relatos na família do próprio pai e do tio que eram sonâmbulos também. Mas sobre a criança nunca houve. A única coisa que a família relata é que, quando criança, várias vezes o pai e a mãe se depararam com ele falando sozinho, dormindo e às vezes até acordado. Mas essas coisas de surto, a gente nunca sabe quando pode acontecer. O que nós estamos orientando a família e vamos acompanhar de perto é que esse adolescente ele precisa passar realmente por uma bateria de exames, uma bateria de acompanhamento, para poder, sobretudo, entender o que aconteceu. Realmente, nós ouvimos aí o doutor Alain Pierre, ele tem toda a razão, precisa ouvir um especialista até para entender a dimensão, né, de um ato como esse. É estranho, a pessoa está dormindo, pega uma faca e tal, isso precisa deixar realmente para os especialistas. Mas vamos ouvir agora ele, Alexandre Lino. Ale, muito bom dia. Eu sei que você, como eu, ou melhor, como todo mundo, teve muita dificuldade hoje para se deslocar pela cidade. Quanta chuva, hein? Maceió parou. E os protestos, né, também? Parou com chuva, parou com protesto. Maceió hoje está intransitável, Mauro. Eu acho que o cenário não é dos melhores para quem ainda está assistindo a gente em casa ou para quem conseguiu chegar no trabalho hoje ou precisou sair de casa, enfrentou grandes dificuldades. A cidade está parada. Nós temos 2 grandes pontos de interdição que estão ainda acontecendo. Um em frente à Braskem, na praia da Avenida, e outro em frente à Eletrobras, na Fernandes Lima, nos 2 sentidos. Esse protesto em frente à Fernandes Lima, inclusive, ele gerou um caos no trânsito, porque quem pegava a Fernandes Lima e buscou outras rotas, interditou a Josefa de Melo, interditou a principal avenida do Feitosa e interditou também a área do Bebedouro. Bebedouro esse que
travou por causa da chuva. Choveu um pouquinho, o bebedouro enche ali na principal, Mauro. Vamos ver, a gente tem então uma primeira foto, já fica como imagem do dia, uma foto da nossa querida colega repórter Eliana Gonçalves, da TV Gazeta, justamente ilustrando isso que o Alexandre acabou de dizer, aí na Fernandes Lima, né, Ale? Em frente à Eletrobras, tudo parado e o protesto continua lá. Começou com o MST e o MTST, Movimento dos Sem Teto, e foi fortalecido, foi revigorado com a presença de sindicalistas. O Sinteal reforça esse movimento agora. Vale lembrar, Mauro, que agora, a partir das 8 horas, até o meio-dia, ônibus também não estão circulando em Maceió. Os rodoviários param. Aderiram ao movimento contra o governo Temer, contra as propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Só que bancários e rodoviários param de 8 ao meio-dia. Vamos ver então um pouco também da questão da chuva, que hoje a gente tem aí essas duas situações. Árvore caída... Essa árvore caiu na Avenida Brasil, aqui no Poço, a principal rota de escoamento para quem vem Santo Eduardo, Poço, ou para quem vem da Ponta Verde para o Poço. Também um abraço para o nosso querido José Feitosa, repórter fotográfico da Gazeta de Alagoas. Agora a foto do Josiel, nosso diretor de TV, que teve também muita dificuldade para chegar aqui. E ele registrou, viu, Ale, essa foto. Ele estava passando, por sorte, ele estava muito esperto e não aconteceu nada com ele. Foi no momento que ele passou. Leste-oeste, na Cambona. Aqui é Chão da Jaqueira. As pessoas procuraram rotas alternativas, Mauro, em relação ao protesto que estava acontecendo na Eletrobras. A gente tem que lembrar mais uma vez que a Fernandes Lima é a principal rota de escoamento da cidade. Então, muita gente procurou vir ou ir ao trabalho por outras rotas e encontrou grandes dificuldades. Essa árvore caindo aí na leste-oeste, eu encontrei dificuldade, eu preciso passar por essa região e encontrei dificuldade porque Maceió está parada. Temos uma forte chuva caindo desde amanhã da quinta-feira, amanhã do feriado, né? Muita gente ficou em casa ontem porque não conseguiu sair. Chuva fina, constante, e isso prejudicou muito quem precisou sair de casa, ou ontem ou hoje. Inclusive, acho que a gente tem imagens de como está a principal do Murilópolis, Mauro. Acho que tem um vídeo também, né? Põe o vídeo, por favor, Josi, ilustrando aí enquanto a gente... Aí, o vídeo. A pista está abaixo do canal da Levada. Levada, né? Mais uma vez, o agradecimento ao Feitosa, da Gazeta de Alagoas. É incrível, né? A gente vê isso aí quantas vezes todo inverno. É impressionante. Parece que é um problema que não tem fim. E não é só em Alagoas não, viu? Não é só em Maceió não. Em São Paulo a mesma coisa. Você já sabe os pontos que vão alagar, não tem jeito. Essa área é crítica. Acho que essa e a Miguel Palmeira, no Farol, ali próximo ao CEPA, são as duas áreas que todo maceioense sabe. Choveu, vai inundar. Tem mais alguma coisa ainda aí, Ale? Josi? Aí, o que você disse do Murilópolis, agora a gente vai ver lá a situação no Murilópolis. Deixa só o Josiel trocar. Mas fica esse alerta para você que está acompanhando o TV Mar News. Cuidado, atenção redobrada e, se puder, evite sair de casa pelo menos durante a manhã, que a situação, como disse o Alexandre, está muito complicada. Isso aqui é Bebedouro. Essas imagens mostram a situação em Bebedouro, imagens assim, de áreas de risco, onde a população, nesse momento de chuva, deve procurar sair de casa, ir para a casa de amigos ou familiares, para que a gente possa evitar tragédias. Há menos de um mês, Mauro, nós chorávamos todos com o deslizamento que aconteceu e matou 8 alagoanos. Vamos ver então... Mercado da Produção. Aí o Mercado da Produção, aí a gente vai ver já a imagem lá do Murilópolis. Mercado da Produção também inundado. Hoje, quem puder ficar em casa, Mauro, é recomendável, fique em casa. Olha aí, essa é o Murilópolis, a principal avenida do Murilópolis. Inclusive, a SMTT, Mauro, alterou a rota dos ônibus que passam por essa região e sugere aos motoristas que evitem, porque a erosão promete aumentar.
Sem dúvida, dá para ver que está chegando ali na pista. E uma coisa que a gente tem falado aqui constantemente, né, Ale? O solo já está encharcado. Há um mês praticamente, né? Vem chovendo aí todos os dias. Então é realmente muito complicado. Nós temos o vídeo, acredito, do Eduardo Vieira, da Rádio Gazeta. Aí a Avenida Nelson Maria de Araújo, parcialmente interditada, principal do Murilópolis, por conta desse deslizamento aqui de terra que ocorreu hoje pela manhã. A Defesa Civil informou que os trabalhos só vão começar na segunda-feira e até lá os carros que seguem no sentido Barro Duro estão desviando pela Presidente Getúlio Vargas, aquela avenida ali da Fundação Bradesco. Inclusive é possível ver que temos uma casa ali, né, aparentemente fechada. Os moradores devem ter sido retirados do local. E a SMTT informou que o risco é de desabamento caso os carros continuem passando por aqui. Essa é a situação do local. Tá aí, muito obrigado, Eduardo. Um registro muito importante, um flagrante, na verdade, né, Ale? Dessa situação muito preocupante. Para a gente encerrar, a gente tem mais 2 fotos antes de a gente trazer boas notícias, notícias do esporte. Isso aqui é o trânsito em Jaraguá, que vai mudar mais uma vez, vai complicar para quem está saindo de casa e quem são as obras do VLT. Quem precisar transitar por Jaraguá também vai encontrar dificuldade. Além da chuva, além dos protestos, essa obra que vem se arrastando. Agora o GECOC, vamos lá, para a gente encerrar. Aí. GECOC, Mauro, essa aí foi uma apreensão de documentos, foram roubados do Detran de Pernambuco. São documentos, são carteiras de CNHs e carteiras e documentos de carro. Documentos, agora me fugiu a palavra, o porta obrigatório do carro, foram roubados por esses 3 homens alagoanos e eles estavam também com dinheiro e com armas. Muito bem, agradecemos. Conseguiu fazer essa Conseguiu operação. fazer, muito bacana. Agradecemos aí o pessoal do Ministério Público do Estado, nossa querida Janaína, sempre fazendo um trabalho muito legal. Ale, vamos falar um pouquinho de esporte, porque a gente ainda tem uma entrevista, né? Tem sim. Tem mais uma entrevista muito legal, já detalhes para você. Temos aí, tivemos ontem o fechamento, dá para dizer assim, né? Da Copa do Brasil, Sul-Americana. Atlético Mineiro venceu 1-0 o Botafogo. Resultado que deixa esperança para o Botafogo, porque o Botafogo joga em casa também, buscando uma vitória simples. Eu acho 1-0 consegue manter. Se for 2-1 ou 3-2, o Atlético Mineiro consegue a classificação. Cenário também na Copa Sul-Americana, o Fluminense aplicou uma goleada na Católica do Equador, e 4-0 e já deixou encaminhado também a classificação na Sul-Americana. Mas o que o torcedor alagoano está querendo saber mesmo é hoje. Hoje nós temos o CRB jogando, vai até Recife, vai enfrentar... Eu vou até fazer uma brincadeirinha, pode ser que na segunda-feira eu volte aqui com a língua queimada. Mas o CRB vai enfrentar o Pato Morto do Náutico. O Náutico até agora 10 jogos, 2 pontos, nenhuma vitória. Será que o CRB vai ressuscitar o Náutico? Se isso acontecer, a torcida azulina, que domingo aguarda o jogo contra o Salgueiro, já vai assistir o jogo feliz. Porque o CSA joga domingo contra o Salgueiro, viaja até o interior de Pernambuco, até o sertão, uma longa viagem. Eu conheço uns 5 azulinos que vão de carro, vão pegar essa aventura, porque a torcida azulina é assim, ela vai. A torcida do CRB costuma ir na boa, e quando vai na boa, sempre sabendo que vai encontrar bons resultados. Então, nós teremos azulinos, sim, lá em Salgueiro. O time do Salgueiro entra em campo ainda com dor de cabeça, porque perdeu o título na última quarta-feira para o Sport, o título do Pernambucano. A segunda final que o Salgueiro enfrenta um time grande e termina perdendo. Promete esse jogo promete. E como também promete o jogo do Asa contra o Botafogo da Paraíba, também no domingo, porque Asa e CSA dependem um do outro. Se o Asa conseguir a vitória, ele beneficia
o CSA, que divide a liderança com o Botafogo da Paraíba. Se o CSA conseguir a vitória contra o Salgueiro, ele mantém o Asa fora da zona de rebaixamento da Série C. São essas as do Sport. Muito legal. Ale, eu queria te convidar para ver rapidinho, não dá para exibir o vídeo inteiro porque ele é longo, mas o Papa Francisco continua surpreendendo as pessoas. Independente, gente, da crença de vocês, que isso cada um tem a sua e nós respeitamos, obviamente. Mas eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui pelo seguinte: o Papa decidiu ir a um bairro lá de Roma e visitar as pessoas sem prévio aviso. Aí veja a surpresa das pessoas quando ele está passeando, o Papa, e ele chega nessa casa, veja a reação do menino e desta senhora. Olha a reação dessa senhora, ele abençoando todos na casa, e ele fez isso espontaneamente, como ele tem feito isso, ele quebra todos os protocolos, e olha só a surpresa dessas pessoas. Eu costumo dizer, Mauro, que Francisco é um Papa diferenciado. Sem dúvida. Ele tenta se aproximar das pessoas e buscar um elo maior da Igreja Católica com a população. Igreja Católica que enfrenta, principalmente na Europa, uma dificuldade de renovação de seus fiéis. Muita gente, a questão da falta da diminuição da taxa de natalidade na Europa tem prejudicado muito a Igreja Católica. E ele busca manter uma boa relação com os jovens, as imagens mostram isso claramente. E é interessante, né, Ale, ele fazer isso nesse momento, no momento em que o terceiro homem mais forte da igreja está envolvido, que é um australiano, envolvido num escândalo de exploração sexual, de pedofilia, etc. Essa pessoa foi afastada para se defender, tem todo o direito à defesa, mas o Papa não para de surpreender. Não, o Papa é pop. Ale, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu já estava com saudade de você, apresentando 2 dias lá em São Paulo o TV Mar News, mas agora a gente já está junto de novo nesse trabalho tão importante. Aí, mais uma vez, só lembrando aí, situação, Maceió, quem estiver em casa, não precisar sair de casa hoje, fica em casa, porque a cidade está parada. Muita chuva, protestos, mais uma vez o pessoal da nossa produção aqui informando. Fernandes Lima continua fechada, Braskem, em frente a Braskem, na Praia da Avenida, também fechado, e muita chuva, pontos de alagamento em vários pontos da cidade. Se você puder ficar em casa, não tiver um compromisso hoje, a melhor sugestão é fique em casa, tenta fazer o home office, manda para o pessoal que conseguiu chegar ao trabalho. Nós hoje, inclusive aqui na TV Mar, enfrentamos muito essa dificuldade da chuva, dos protestos. Esse cenário, Maceió precisa melhorar quanto a isso aí, Mauro. É verdade. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai buscar a entrevistada que já está aqui, a gente vai ver uma matéria que tem tudo a ver com isso que o Alexandre está dizendo, que é o efeito da chuva, a leptospirose. Temos uma reportagem sobre isso. Não? Não é leptospirose? Então, me perdoe. Mauro errou. É o balanço dos queimados. Muita festa, muito fogos, é isso, né? Agora sim, veja. Ao longo do ano se contabiliza mais de 800 vítimas de queimaduras só aqui no Hospital Geral do Estado de Alagoas. Dessas vítimas, 200 ficam em observação em tratamento intensivo. As demais 600 vão para tratamento ambulatorial. Mas o que fazer diante de números tão grandes de acidentes, principalmente com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus? Estou aqui com o doutor Marco Aurélio Medeiros, ele que é fisioterapeuta da área de queimados, e nos fala sobre o que é que representa isso e o que é que se pode fazer preventivamente para melhorar esses números. As pessoas elas precisam saber, conhecer a gravidade das queimaduras, do trauma provocado por queimaduras. E geralmente as pessoas têm a experiência de ter sofrido alguma queimadura, mas na maioria das vezes pequena, quando encosta numa panela, quando cai um pouco de água quente, respinga um óleo. Mas as queimaduras mais extensas, elas têm uma gravidade e uma complexidade muito grande. E as pessoas precisam entender isso, né? E trabalharem de uma forma a evitar que esses acidentes por queimadura aconteçam. Quais os maiores acidentes que chegam aqui para o tratamento
fora de casa ou dentro de casa, o que mais chama a atenção aqui? As maiores vítimas são, na maioria das vezes, são crianças, né, de até 5 anos de idade, e justamente por, a gente chama de escaldadura, né, quando se queima com líquido quente, líquido superaquecido, né, café quente, chá, o próprio mingau da criança. Então, por algum descuido, o líquido cai por cima da criança e aí acontece a queimadura. Então, as maiores vítimas são crianças. Existe uma outra camada da população, outra faixa etária, que são os adultos entre 30 e 50 anos, que chegam muito queimados por acidente com álcool. Além dos acidentes domésticos com álcool, também temos acidentes do trânsito, explosões e que trazem aqui consequências preocupantes desses acidentes com queimaduras. Isso, a gente está agora com um paciente que sofreu um acidente de moto e ele ficou sob o carro. Então houve queimadura no tronco, no membro superior, e acidentes de trânsito acontecem quando o paciente ele se encontra dentro do veículo. Então geralmente são casos mais graves, quando acontece explosão, incêndio dentro do carro, né? E a vítima deve ser deslocada imediatamente, né, para o hospital para receber os cuidados médicos. Fogueira, fogos de artifícios e uma série de fatores que agravam mais o número de acidentes, né? Correto. Então, evitar que se façam fogueiras grandes. É claro que é uma questão cultural da população. Então, quem for fazer, que faça uma fogueira pequena. Evite que as crianças brinquem próximos às fogueiras. De preferência, evitar que as crianças elas soltem fogos de artifício. O ideal seria que o próprio pai ou a mãe solte fogos de artifício com menos gravidade, mais simples, né? Próximo da criança, e não deixar a criança manusear esses fogos, nem deixar também que os fogos fiquem dentro do bolso da criança, porque até o atrito pode causar explosão. Recomendações terapêuticas no momento do acidente com fogos e queimaduras? Então, qualquer queimadura, a medida inicial de urgência é colocar a área queimada sob água corrente, né? Pode ser uma torneira, um chuveiro, e depois enrolar num pano limpo, uma toalha ou um lençol, uma camisa que esteja limpa, e trazer para o hospital para receber os cuidados e a avaliação médica. Temos aqui o HGE, tiramos o profissional lá do seu trabalho para essas orientações. É bom tudo isso que foi dito aqui, a gente mentalizar, gravar e praticar, porque prevenir é melhor que remediar. E nessa época, como bem disse aqui o profissional da saúde, na época junina, fogueiras, fogos de artifício, álcool, tudo mais, até no momento do preparo das guloseimas típicas, todo cuidado é pouco. Aqui do HGE com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Gente, eu estou aqui com a atriz Roberta Fonseca, que veio fazer a divulgação de uma peça muito legal que acontece no domingo e também falar do curso. Roberta, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-la. Na verdade, a diretora também estaria aqui, mas por causa das chuvas, né, ela não conseguiu chegar. Bom dia. Exatamente, bom dia a todos. É um prazer recebê-la, viu? Prazer é meu. Conta um pouquinho como é que vai ser essa peça, o nome da peça, onde é que vocês vão se apresentar? Então, o nome da peça é Seca, Deserta, Árida e Erma. E vai ser no Teatro de Arena, que é anexado ao Teatro Deodoro, agora no domingo, dia 2 de julho, às 19h30. Que bacana. Roberta, eu quero que você conte também um pouquinho da tua história. Como é que você escolheu essa carreira tão bacana, fazer aí um passo que é entrar no mundo das artes? Então, eu me interessei pela atuação já no colégio. Lá tinha curso de teatro no Marista, eu estudei lá. Sim. Então, eu decidi me aventurar nesse mundo e agora que eu saí do colégio, ano passado eu saí, fui procurar cursos que pudessem me ajudar nesse mundo aí que eu quero seguir e encontrei o CEPEC, que é o Centro de Pesquisas Cênicas. E estou adorando, está sendo uma experiência incrível. Eu cresci muito como atriz e como pessoa também. Todo mundo diz que é uma experiência incrível, para seu crescimento pessoal também. Então, é isso, está sendo maravilhoso. Quer dizer que você fez a escolha certa, então, né? Fiz, com certeza. E o curso ajuda muito, né, no teu dia a dia? Ajuda muito, com timidez,
para falar com outras pessoas, esse modo de se comunicar, então ajuda muito, imensamente. Roberta, é claro que você não vai contar em detalhes a peça, porque as pessoas têm que ir lá Claro acompanhar. que não, Mas você pode fazer um resuminho para a gente? Posso sim. Então, Irma é uma mulher ingênua, inocente, que o seu maior desejo é ter filhos, mas ela não os consegue ter. Então, por que ela deseja tanto ter filhos? Para cumprir seu papel social, o seu mandato social, que é casar, ter filhos e cuidar da casa, que seria, na verdade, porque é uma peça do início do século XX. Então, naquela época, a sociedade era extremamente machista. Então, o mandato social das mulheres daquela época era justamente isso, casar, ter filhos e cuidar da casa. Então, ela não consegue ter filhos e ela vai em busca de respostas e ela acaba encontrando pessoas muito improváveis. E aí é quando toda a trama se desenrola e também tem toda a questão da falação do povo, da presença de um antigo amor dela, o marido dela que é muito possessivo, então é muito interessante. Sem dúvida nenhuma, já fiquei com vontade de acompanhar ouvindo o teu relato. Para a gente fechar, queria que você mandasse aí, fizesse primeiro um convite para os nossos telespectadores, dissesse de novo onde vai ser e tudo mais, e também para a diretora que infelizmente não pôde vir. Realmente. Então, Para essa aqui, por favor. Aldine, estou representando aqui o nosso curso CPEC. Quero convidar todos vocês, telespectadores, a assistir a nossa peça. Será dia 2 de julho, agora nesse domingo, às 19h30, no Teatro de Arena, que fica anexado ao Teatro Deodoro. Então, venham prestigiar esse espetáculo, vai ser incrível. A peça foi muito ensaiada, estão todos muito comprometidos com essa peça e venham prestigiar. Muito obrigado, Roberta. Fiquei muito feliz de conversar com você. Ao teu lado, então, faço também esse convite para você acompanhar a peça que tem aí a Roberta Fonseca trabalhando. Essa jovem que saiu, está fazendo o curso e já está aí com essa peça muito legal. Roberta, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tenha um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, com mais uma edição do TV News. Tudo de bom para vocês e até lá. Obrigado.